acha que vão. Tá bom, não tem problema. Eu dou uma repetida aqui. Então, assim, entende? Essa coisa do silêncio, ela é fundamental. Não existe possibilidade de você ser uma alma interior sem o silêncio. Não existe, não existe, sabe? Então, assim, eu vou repetir porque a gente esqueceu de gravar desde o começo. Você chega na igreja. Existem, olha só, existem três preparações para a Santa Missa que a igreja ensina. Eu já falei que eu não ensino nada, eu repito o que a igreja ensina. É assim, preparação próxima, preparação imediata é quando eu entrei na igreja e vou me ajoelhar para falar com Jesus. Um pouco antes chama-se preparação próxima, e antes disso chama-se preparação tardia. O que que é a preparação? Assim, é que eu devo sempre querer Jesus, então eu tenho que estar sempre me preparando para a próxima missa. Pode ser domingo, mas o meu coração tem que arder de saudade por Jesus. Eu tenho que, né, a minha vida tem que ser, o centro da minha vida tem que ser Ele. Então, se eu não penso em Jesus nenhum dia da semana e só vou domingo para cumprir o preceito, eu tenho um problema grave, né? Então, isso já é um problema. A preparação próxima. Eu estou me preparando para ir para a missa. Eu não posso ficar feito uma louca. Eu tenho que começar né? E ensinar isso para os meus filhos, se eu tiver filhos, né? Não posso ficar botando música, eu não posso chegar no carro e ligar a música antes, eu não posso ficar conversando. Calma, vamos ficar em silêncio, né? Vamos aquietar o ânimo. Aí eu cheguei na igreja, preparação imediata. Eu vou falar com Jesus no Santíssimo ou ele já está no altar ali no Santíssimo, no sacrário. Aí eu vou falar com ele assim, eu ajoelho um segundo, faço sinal da cruz, levanto, não tenho assunto com Jesus. Isso é grave, eu não tenho assunto com Jesus, é grave. Significa que eu não entendi quem é ele. Ele é meu Deus, meu Senhor, meu amigo, meu mestre, meu tudo. Não tenho assunto com ele, é um problema. Aí eu vou olhar para o lado e vou começar a conversar. Aliás, eu vou sair da capelinha do Santíssimo e vou começar a falar com todo mundo. E eu atravesso a igreja para lá e para cá e dá beijinho, fala. E aí, se eu estou servindo, eu também escrevo o nome da pessoa e vou lá e volto. Gente, é uma confusão. O que que é isso, gente? Eu já fiz essas coisas dentro da igreja, não precisa fazer nada disso. Você pode ficar invisível, as pessoas nem sabem que é você que está fazendo aquilo. E para lá, para cá, aí de salto alto e aquela confusão, uma feira, é assim, sabe? É uma coisa. Então, assim, não é possível. O que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai comungar e não tem efeito algum, não houve a graça para você, a missa não te deu graça nenhuma, muito menos a sua comunhão. Não adianta comungar de joelho depois de tudo isso. Não adianta, né? A pessoa não entendeu que eu estou entrando num lugar sagrado. Não interessa que ninguém te avisou, não interessa que o padre não falou, não interessa que o mundo inteiro está fazendo isso. Então, tem um ditado, né? Eu acho que é do Chesterton. Não sei, esses pensadores bons assim. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não importa. Se você quiser salvar a sua alma, você tem que parar com isso. Outra coisa, aí você está na missa, chega no ofertório. O ofertório assim, é um momento de descanso, né? Eu vou levantar para fazer minha oferta. Oi, oi. Gente, o ofertório é o momento que você está entregando a sua vida para Deus. Eu estou. Aquela aguinha, aquela gotinha de água sou eu. Você passa por aqui. Se perguntar para você qual foram as orações que o padre fez, você não sabe. Você nem sabe direito quais foram as leituras. Você nem prestou atenção em porcaria nenhuma. Então, assim, cara, você passou aquilo ali como um filme, né? Assim, aí você foi lá, se ajoelhou. Nossa, como você é piedosa. Não, não vai receber graça nenhuma. Aí você vai comungar a sua própria condenação, porque vai juntar, né? Aí depois você fica doente, não sabe por quê. E São Paulo fala: muitos de vocês estão doentes e morrem porque comungam a própria condenação. Um, porque você não fez uma confissão. Dois, porque você acha que está tudo bem. Três, porque você estava numa feira.
Quatro, Jesus fica 20 minutos na nossa alma, em corpo, sangue, alma e divindade. Ah, mas ele está em todos os lugares. Não, ele não está como está na Eucaristia. Não adianta você abraçar a árvore que não vai ser a mesma coisa. Ele está em corpo, sangue, alma e divindade, como ele está no céu, dentro de você, e você não vai adorá-lo. Não, você não vai fazer nada, você vai ficar. Aí você vai levantar para falar com quem? Fazer o quê? Então, assim, é uma loucura, porque as pessoas vão embora e elas ficam loucas, elas começam a conversar, blá, 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 aí começou de novo. Então, assim, o que que acontece? Aquela paróquia repleta de pessoas enlouquecidas, enlouquecidas, que não entenderam nada o quem é Jesus, não entenderam o que é a missa, não entenderam o que é catolicismo, não entenderam coisa nenhuma, não deram nada para Jesus. O que que você está dando para Jesus? Ai, tô louca para falar, mas eu não vou falar. Ai, tô louca para falar com não sei quem. Não vou falar, gente. Você fala com todo mundo depois, sabe? Não existe. Ó, São Felipe Neri uma vez fez isso com um paroquiano dele. O cara saía sempre e não fazia ação de graça. Aí ele mandou dois coroinhas seguir o cara com vela. Mas se fosse fazer isso agora, não ia ter vela e coroinha que chegasse, porque São Felipe Neri queria ensinar para ele que ele era um sacrário, que ele estava com Jesus dentro dele, então tinha que ter vela do lado dele. Mas hoje em dia nem ia dar, porque a grande parte da missa faz isso, todo mundo faz. E outra coisa, se você serve na missa, por que você não faz as coisas em silêncio, rezando? Né? Porque aí você vai, ai, aí você vai fazer a leitura. Ai, vem cá, ai, não sei o quê. Gente, eu já fiz isso na igreja. Você faz isso em 5 minutos, vai para o seu lugar e reza. Fica calada. E ninguém vê que foi você que escolheu, ninguém sabe, mas você fica para lá e para cá feito uma louca. Não existe isso, gente. Esse problema da mulher no altar, né? Por isso que a igreja é sábia, antigamente não tinha. Porque a mulher é sempre louca, ela fica louca. Homem é discreto, né? Mulher não é. Então você tem que segurar a sua concupiscência. Porque é o quê? É a sua carne louca que está querendo aparecer, falar alto. Você não pode. Aquilo ali não é um parque de diversões, é uma coisa pavorosa. O que que dá pavor? Dá pavor porque você sabe que não vai acontecer nada com aquela alma. Ela vai sair dali como ela entrou e vai voltar e não aconteceu nada. Nada, nada, absolutamente nada aconteceu. A pessoa não recebeu nenhuma graça. Então, é apavorante você ver isso, né? É apavorante. Eu fico apavorada. Eu, quando podia, pegava o microfone e explicava o que que ia acontecer. Gente, por favor, vamos fazer silêncio, porque nós vamos assistir agora o maior milagre do mundo na nossa frente. É impossível receber Jesus dessa forma. Porque é aquela coisa que eu estava falando do pecado da pusilanimidade. Você tem que falar para a pessoa. Se ninguém fala, falo eu. Eu tenho que explicar para o meu irmão. Meu irmão tem risco de ir para o inferno se ele continuar assim. Então eu tenho que falar, meu irmão, você não pode fazer isso, né? Senão você não vai ser salvo. Você vai fazer isso durante 20 anos, aí chegar lá, Jesus vai falar assim: meu querido, você não falou comigo, você nem olhou para mim, você ficou conversando, fazendo tricô, e você não olhou para mim. E eu estava dentro de você, e você levantou super rápido. Você tinha um almoço, um problema, um negócio, e Jesus era lá, né? Então, é assim, eu recomendo que as pessoas que servem a igreja que comece a fazer esse exercício espiritual do silêncio e de ficar apagado. Você acha que se Nossa Senhora tivesse numa paróquia, alguém ia saber que ela estava ali, que ela existe? Imagina, as pessoas iam trombar com ela e falar: quem é essa velha que está aqui? Nem ia saber quem é ela. Ninguém ia saber que ela está ali. As pessoas não, elas não precisam aparecer, ninguém tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus, mas ninguém, né? Então, eu fico apavorada com isso. Aconselho que quem sabe disso ajude seu irmão e não fique conversando e sirva em silêncio. Você não tem que ficar indo para lá e para cá. Você vai lá. É uma questão racional. Eu tenho que ir lá anotar o nome. Todo mundo indo lá é melhor do que eu ficar indo para lá e para cá, né? É assim, é uma questão de ordem. Deus, olha só, Deus é ordem,
Deus é paz, Deus é harmonia. Se você está num lugar onde não tem ordem, não tem paz, e não tem harmonia, Jesus não está ali. Aliás, ele está sim no sacrário, contrariadíssimo. Se fosse possível, ele saía dali e falava: gente, eu fui, né? Porque vocês estão me tratando feito banana na feira. O que que é isso? Por isso que meditar a questão da hóstia, como Jesus se deixa, ele se deixa ficar num lugar assim. Como é que ele consegue? Porque é insuportável. Eu tenho certeza absoluta que para ele é insuportável. Ninguém foi lá falar com ele. Vocês acham que ele não está nem aí? Que tipo assim, não, mas ele entende. Não, ele não entende por que que a gente não ama ele. Ele não entende os santos, todos os santos. Jesus apareceu, ele se queixa. Ele apareceu para Santa Margarida Maria de Alacoque e falou assim: Eis aqui o Sagrado Coração que tanto amou os homens e olha como é que ele é tratado. Cara, Jesus mendiga o nosso amor. Mendiga um Deus que morreu na cruz por nós. Ele mendiga o nosso amor, a nossa atenção. Ele, ele falou com vários santos sobre isso, vários, tem vários relatos, imensos relatos. E outra coisa, o inferno existe, a misericórdia é aqui. Quando chega lá, que Jesus fala assim: meu bem, você acabou, meu bem, é a justiça. Você você estava lá como se estivesse num shopping. Você acha que você se salvou? Você não olhou para mim? Aí a pessoa fica impressionadíssima que ela vai para o inferno, gente. Como impressionadíssima? Como a pessoa já acha que ela está salva? A gente não é protestante, protestante que fala que a gente já está salvo. A gente não está salvo. A gente tem que fazer por onde, né? Santo Agostinho fala: Deus que te criou sem precisar de ti, precisa de ti para te salvar. Então, assim, isso é uma coisa assim que a gente precisa rezar muito e precisa combater com caridade, falar: gente, né? A gente precisa. Aí o que que Santa Faustina fala? O silêncio é como uma espada na luta espiritual, cortará tudo que queira apegar-se à alma. Mas como é possível que uma alma barulhenta vai ter esse silêncio para cortar as coisas dela? O diabo está fazendo uma festa na vida dela. Porque o diabo é que faz barulho, né? O diabo é barulhento, ele adora barulho, gente. Isso é aliás, Nossa Senhora falou para Jacinta que isso é diabólico dentro da igreja, que o filho dela não suporta. Santa Jacinta ouviu isso da mãe de Deus, sobre isso e sobre roupa. Que o filho dela não suporta isso. E aí tá todo mundo, né, dando lenha pro inimigo, gente, dentro da casa de Deus. Ó, espírita é mais piedoso que a gente, macumbeiro é mais piedoso que a gente, protestante é mais piedoso que a gente, católico é samba. Não dá, cara. É uma coisa assim que eu fico para morrer, né? Porque domingo é o dia assim, né? É o dia do Senhor. Aí pronto, Satanás vem e ganha todo o terreno. É o dia da loucura. Loucura. Em todas as capelas, em todas as matrizes, tudo fica louco. É uma... Então, assim, mas como é que a pessoa vai se desapegar? Porque ela precisa se esvaziar para que Deus preencha dela. Ele vai entrar onde? Se só tem barulho lá dentro. Ele não vai entrar. E vai ficar tudo lá, tudo junto. Não tem possibilidade de Deus conviver ali. O Cardeal Sara tem um livro chamado A Ditadura do Barulho, né? Uma coisa assim. É um livro maravilhoso que ele fala sobre esse problema. Então, assim, é só para saber assim que isso é um grande mal, isso é um mal que pode nos levar para o inferno. É nesse nível o mal do barulho, tá? E o barulho que a gente faz em casa, porque se a gente faz dentro da casa de Deus, é claro que a gente vai fazer em casa, né? É claro que no carro também, é claro que tudo que é lugar nosso vai ser barulhento, né?
Outra coisa que ela fala que é muito interessante, que é essa história de que Deus precisa da gente para Ele nos salvar, é que ela fala, não é a grandeza dos trabalhos, mas a grandeza do esforço que será recompensada. Então, assim, não adianta eu fazer uma coisa imensa, adianta eu fazer o pouco que eu tenho para fazer todo dia com esforço. Eu não quero, mas eu vou fazer. Eu estou com preguiça, mas eu vou. Eu tô, nossa, eu tô tão fraca hoje, mas vai. Ah, eu acho que eu peguei uma gripe, não vai para missa. Vai para missa. É lá que você vai se curar, porque a alma ficando forte, até a gripe vai mais branda, sabe? E também, se vier forte, doença é um bem para a alma. Na hora que a pessoa está doente, hoje em dia ninguém fala disso. São José Maria Escrivá fundou o Opus Dei indo nos hospitais atender doente e pedindo para as pessoas: reza por uma causa minha, reza por uma causa minha. Ele fundou o Opus Dei assim. São João Paulo II, quando viajava, pedia para todos os doentes: rezem por mim. E ele viajava, a oração do doente. Por que a oração do doente? Porque o cara, ele não tem como ser vaidoso, ele não tem como ser egoísta, ele está um frangalho em cima de uma cama. Então, tudo que ele pede para Deus, Deus ouve. Ele não tem como gritar, como ele grita na igreja, né? Ele não tem como fazer nada disso. Ele simplesmente está ali porque a vida dele está, né, de cabeça para baixo. Ele estava bom ontem, hoje em dia ele está com câncer. Ele estava bem ontem, teve um derrame. Ele estava bem ontem, quase perdeu o pé. É assim. Nessa hora que quase perdeu o pé, tem câncer, não sei o quê, Deus aproveita e entra na alma e ele ouve o pedido do doente. Então, se as pessoas deixam de ir para a missa por pouca coisa, uma gripe, um espirro, uma tosse, para com isso, vai para a missa. E outra coisa, essa coisa do esforço. É muito assim, ah, eu pedi para Deus. E você acha que é só isso? Ah, eu pedi para Deus, está na mão dele. Não, não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não tem. Porque Jesus, ele dá na proporção que você faz. Ele ama na proporção que você ama. Você acha que Jesus ama igual a Virgem Maria e qualquer outra pessoa? Você acha que Jesus ama igual uma pessoa que se esfola pela igreja e uma pessoa que está berrando lá na hora antes da missa? Como que ele ama igual? Ele não ama igual. Igualitarismo é uma coisa do comunismo, do ateísmo, né? Comunista que assim, não, igualdade, fraternidade. Não, na Igreja Católica não há isso. Jesus não ama igual. Ele ama quem ama. Quem não ama, ele vai buscar essa alma, mas ele não pode ser igual. Essa alma está pisando na cabeça dele e a outra está dando tudo para ele. Como assim? Ué, mas se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos assim. A gente quer que o outro. A gente ama uma pessoa, a gente não quer que a pessoa ame a gente. Imagina ele, que morreu na cruz por nós. O nosso amor, ele precisa de reciprocidade. Imagina ele. O nosso amor é uma migalha do amor dele. Ele que não é. Ele é o amor. É óbvio que ele quer que eu ame ele loucamente, mas ele não pode me dar tudo porque eu tô indo para missa para conversar com todo mundo. Eu não tô nem aí para ele, mal falo com ele. Ele tá tipo assim, cara, ele tá inconformado, na verdade. Não é assim, tipo, não, mas ele é Deus, não. Ele é um Deus que quer que você ame ele. Ele não é um pateta, um panaca. Ninguém ama assim. Quem que ama assim, gente? Quem que ama assim? Quem que amou assim? Ele me amou primeiro, tá, porque ele morreu por mim na cruz. Tá, aí eu agora existo, nasci, tô aqui. E aí eu não faço nada, não faço nada, não faço coisa nenhuma, não tem nenhum esforço meu, nenhum sacrifício meu. Não, não dá, não vou me salvar. A outra coisa que ela fala, que eu acho também incrível, é essa oração que ela fala. Ela pede para Deus assim, ó luz eterna, ilumine a minha mente, fortaleça a minha vontade para que não sucumba nas duras provas. Todos nós
em algum momento vamos passar por duras provas, não adianta. Nem que seja para nos converter. Eu fui convertida assim, enterrei minha família inteira, pronto. Aí eu olhei para Deus. Aí Deus falou assim: querida, eu estou há 30 anos esperando você olhar para mim. Tive que tirar todo mundo, né? Você enterrar todo mundo para você olhar para mim. Porque você estava bem louca. E aí eu tive que tirar todo mundo. Ah, agora olha para mim. Aí você olha. Ou então a gente já se converteu, ué, e a gente não vai se purificar, não? Você acha que Deus não vai dar nada? Assim vai. Então, vidão aqui, né? Confortável, não tem. Todo mundo vai passar por duras provas, não adianta. Não adianta. E graças a Deus que a gente passa aqui, porque o purgatório é horrível. E aí, uma coisa que ela fala que eu acho incrível é que ela pede iluminação da mente. Mente, inteligência e entendimento são sinônimos, tá? É a mesma coisa. E ela também pede o fortalecimento da vontade. Ela não pede nada que diga respeito ao sentimento. Como nós estamos numa igreja que é totalmente sentimental, todo mundo é sentimentalista. Aliás, você não pode falar muito para as pessoas porque ela já fica super magoada. Não, super magoada. Isso é complicado, né? Aí você vê que não existe isso em nenhuma oração. Você pode até pedir a ter os mesmos sentimentos que Jesus, mas caramba, até que você tenha os mesmos sentimentos que ele, você vai ter que ralar muito. Então, não é comum se pedir nada além da iluminação da inteligência e o fortalecimento da vontade. E por que que ela pediu essas duas coisas? Porque a inteligência iluminada pela verdade é que vai mover a vontade para que a vontade faça aquilo que ela tem que fazer e não saia correndo. Então, por que que ela pediu isso? Porque quando ela tiver a dura prova, para ela ficar ali, né? E passar por aquilo, sabendo que aquilo é necessário, porque Deus que permite todas as coisas e que quer aquilo naquele momento para ela. Não é, né, aquela coisa assim, eu não entendo por que que isso está acontecendo, por que que... Então, assim, como Santo Afonso Maria de Ligório chama para as pessoas assim de ex-condenado ao inferno. Então, assim, o que uma alma ex-condenada ao inferno tem a pachorra de falar para Deus que ela não merece aquilo? Se você cometeu um pecado mortal, você já mereceu o inferno. Você tem a pachorra de virar para Deus e falar assim: eu não mereço isso? Como assim, meu bem? Você já cuspiu na cruz. Você já cuspiu em Jesus, sabe? Aquilo tudo que aconteceu ali é pelos nossos pecados e você não quer? Como não quer? Não quer o quê? Né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas como coisas que acontecem ordinariamente na nossa vida. O sofrimento tem que ser ordinário na nossa vida. Não querer sofrer é um grande engano. E aí a pessoa provavelmente vai ser uma alma tíbia, porque, claro, ela não quer sofrer, ela vai ficar naquele rame-rame ali, nada mais do que isso. Mas a vida dela não vai ser fácil. Porque se você não tem Jesus, tudo fica mais difícil. As coisas vão estar acontecendo sim, vão vir as provações, e quando acontecer uma coisinha fora do parâmetro que você queria, você vai ficar arrasado. Imagina quando vier uma dura prova, aí você abandona Deus, né? Assim, apostasia. Não, não quero mais. Não, não dá. Então, assim, então a gente precisa entender, né, de uma vez por todas, que isso aqui é uma passagem, e o que a gente vai ter no final depende de como eu passei aqui. Se eu passei bem, que bom que eu vou para o céu. Se eu não passei bem e não quis me corrigir, há a possibilidade do inferno. Eu tenho que entender que a minha natureza é decaída, que eu posso trair Jesus a qualquer momento. Todos os santos sabiam disso, mas nós, como não somos santos, nós não somos santos, nós somos super vaidosos, a gente tem a coragem de achar que não, mas eu sou uma pessoa boa. Como boa? Só Deus é bom para começar. A gente não faz nada que preste. Mas eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo para Jesus. Por favor.
Por favor, essa igreja light, essa igreja Nutella, como os jovens falam, essa igreja, sabe, docinha, ela não é igreja católica. Não é igreja católica. Não vai dar certo. No final, não vai dar Flávia, certo. faltam 10 minutos, faltam 8 minutos, tá? Tá, eu vou acabar. E se a pessoa não se corrigir, no final, ela não pode ficar, ter a vaidade de achar que no final ela vai receber uma grande graça. Porque pode ser que Deus até te dê essa grande graça, mas você está tão longe dele que você nem sabe. São José Maria Escrivá fala: tenho medo da graça que passa. Porque a graça passa, né? Vai passando. Você recebeu a graça e não entendi, não entendi, não entendi, e continua lá na sua vida achando que tá tudo bom e não tá. Então, assim, desconfiar sempre de si mesmo, né? Não ter, não se ter em boa conta. Não, eu sou, nossa, quando você começa a se elogiar muito, gente, já fica ligado. Já começa, tem alguma coisa. Porque você não, já é um nível de vaidade assim que você não é possível, não vai dar certo. Fica ligado. Então é assim, vigia e ora. Vigia e ora. E cuidado por onde estão saindo essas coisas. Tipo assim, aonde tem a fissura, né? Você tem que saber o que que eu faço, o que que eu estou fazendo que a minha argamassa da fé está fissurada e a coisa está escorrendo. Pois já estou me elogiando, já estou dizendo que eu sou boa, né? Ai, olha, não, você não é boa, você é uma criatura com a sua natureza corrompida, você não faz nada bem. Jesus falou para Santa Catarina: eu sou aquele que sou e você é aquela que não é. Ela não ficou chateada com ele, né? Porque ela sabe exatamente que ela é aquela que não é. Então, por exemplo, se eu estou falando isso tudo, aí alguém do grupo ouve e ficou assim assustado, então cuidado, porque isso é a Igreja Católica. Se a pessoa ficou chateada, não, gente, a Flávia ficou louca. Então, cuidado, porque a Igreja Católica é assim. Está ouvindo alguma coisa que não é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela peregrina, estamos caminhando, porque aqui não é a nossa casa, e militante. É um exército de milícia. O que eu estou combatendo? O pecado. O pecado. Eu estou indo, ó. Mas eu estou aqui com uma espada. Qual é a espada? Gente, é a minha fé, a minha oração. Eu tenho que ter 300 mil coisas, tá? 300 mil coisas, senão eu não vou, não vai. E aí, se eu não vigiar e orar, se eu não confessei direito, se eu não fiz exame de... Pronto, daqui a pouco eu já estou. Então vai lá, vai lá, vai lá, se ajoelha, vai lá, você é um miserável mesmo. E quanto mais você se coloca como miserável, mais você tem a misericórdia de Deus. Porque se você se coloca assim, tão bonzão, Jesus vai olhar e fala assim: ué, mas então você não precisa de mim, porque você já está tão bem, né? Você está bem, então. Porque a nossa miséria é o trono da misericórdia de Deus. Não sei que santo falou isso. Mas se você chega e fala assim: eu sou uma pessoa boa e se convenceu disso, Jesus vai falar assim: não, então tá, vá lá, né? Fica lá na sua coisa boa que não tem muito o que fazer, né? Então é isso, acabei. Eu espero ajudar todo mundo com isso, porque eu queria dizer para vocês que são coisas que a gente tem que vigiar sempre, 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 sempre. E enquanto a gente não tem isso como uma grande verdade na nossa vida espiritual, a gente não cresce espiritualmente. E se não cresce espiritualmente, a gente não se santifica, não vai para o céu. A possibilidade de chegar no céu não é a quantidade de Ave Maria que eu rezo no terço, né? Eu faço parte da Legião de Maria, não sei do que, do terço, não sei do que, blá, 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 e também o grupo não sei do que, e também não sei o que, não sei o que. Tá bom, mas você não amou, né? Você só cumpriu um protocolo. Porque você pode cumprir protocolos e não amar, né? Eu fui para todas as missas, nossa, eu fiz leitura e também varri, e também fui lá, e também descasquei abacaxi, fiz o almoço, e também me descabelei, não sei o quê. Não, mas você não amou, porque quem ama fica como Maria Madalena aos pés de Jesus, ouvindo ele. A Marta que fica sabe, com a língua no chão, de tanto que faz coisa.
participa de 500 pastorais, 500 não sei o quê, 500 não sei o quê. Não salva, isso não salva. Isso não salva ninguém. Não salva. Aliás, só falar para as mães, se você é mãe e faz 300 coisas e deixa seu filho em casa, sei lá com quem que está educando seu filho, quando você morrer, Jesus vai falar assim, mas eu te dei os filhos, não foi a pastoral. A pastoral foi você que foi lá fazer porque você quis. O filho é que é para você trazer para o céu. Aí você deixou o filho com a babá, com a empregada, com a tia, com as creches, com a escola, com blá, 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 blá. E o seu filho, você fez o quê? Você não educou para mim. Você não ensinou ele a me amar. Sabe por que você não ensinou ele a me amar? Porque você não me amou. Então é isso. Tudo é o amor. Eu posso fazer uma mínima coisa, mas se eu amo, essa mínima coisa é tudo para Deus. Eu posso fazer 300 coisas, se eu não amo, Jesus não está se lixando. Porque você está fazendo para você. Você está fazendo para você. Porque você faz 500 coisas, você tem 500 coisas. É que nem assim, a pessoa que vai pro clube pra jogar golfe e também, né, para costureira. É igual para Jesus. É igual, assim, sabe aquela pessoa que faz isso? Ai, mas eu vou levar meu filho na escola e depois eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que ser... É a mesma coisa. Ai, eu tô na pastoral, ai, eu fiz não sei o quê. Para Jesus é zero, nada. Você não amou, você não falou com ele, você não se preparou, você não faz nada para ele, você faz para você, pela sua vaidade. Assim, a gente tem que acordar para isso, gente. Isso é uma realidade básica, assim, sabe, básica. Se ainda não, se a gente não entendeu isso ainda, significa que a gente não entendeu nada. Nada, tô falando sério. Assim. Significa assim que a gente está assim, ó, no castelo de Santa Teresa que a gente, né, vai passando, né, para as fases do jogo para chegar perto de Deus, significa que a pessoa ela não botou nem o pé dentro do castelo, ela está do lado de fora ainda, achando que está arrebentando. Não está, tá? Jesus está bem chateado. Ele fica chateado. Muita coisa. Então, vão acabar rezando. Eu esqueci de rezar. E isso também é péssimo, né? Porque aí a gente começa a contar muito com a gente. Gente, a gente tem que ficar assim, sempre tão ligado a gente, porque a gente é podre. Mas é bom, sabe por quê? Jesus faz assim comigo, ó. Quando eu começo a me achar, ele me puxa o tapete, eu caio imediatamente. É ótimo, assim, ele não tem deixado assim nenhuma pedra ficar sobre a outra, assim, já começou. Aí você, ai, o que que foi? Ah, é, nossa, que vacilo, né? Comecei a contar muito comigo, caí. Mas é isso. Então, vamos lutar, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E depois é que vem o diabo e o mundo. Primeiro, nós mesmos somos capazes de fazer as piores coisas contra nós mesmos, né? Porque, inclusive, a condenação do